Imagine a vida virada de cabeça para baixo em um turbilhão de traição e decepção, onde cada virada revela uma nova camada de desespero e resiliência. Conheça a história de um jovem pai que enfrenta o desafio mais cruel, sua esposa grávida, a quem ele confiava, está traindo e parece incapaz de parar. O que acontece em seguida é uma montanha-russa emocional de descobertas perturbadoras e escolhas impossíveis, tudo enquanto ele luta para salvar sua família e recuperar a confiança quebrada. Eu 28 anos e minha esposa grávida 30 anos, estamos casados há 4 anos e meio e temos uma linda menininha de 3 anos. No ano passado, compramos uma casa, o que foi extremamente estressante devido ao inferno que passamos com os advogados com quem estávamos lidando, documentos e mais documentos exigidos, informações solicitadas e sendo ignorados por eles até ficarmos horas esperando ao telefone para falar com alguém, e cada vez nos diziam algo diferente. Foi um período difícil, mas finalmente conseguimos uma casa que ambos amamos e que seria maravilhosa para um novo bebê. Tentamos ter o segundo filho alguns meses após nos mudarmos, mas simplesmente não estava acontecendo. Minha esposa começou a se preocupar que não conseguíssemos conceber o segundo filho tão facilmente quanto o primeiro. Depois de tentar por apenas um mês, eu tinha algumas reservas sobre ter outro filho tão logo após o estresse da mudança, e na época estava tentando conseguir um emprego melhor para que pudéssemos ter mais estabilidade. Eu disse isso a ela, e ela ficou realmente chateada, achando que se não tentássemos agora, nunca mais conseguiríamos conceber. Cedi, pois vi o quanto isso significava para ela, e também queria um segundo filho, então tentamos. Os meses se passaram até que finalmente ela engravidou. Foi ótimo, pois ela estava imensamente feliz, mas eu tinha um pressentimento de responsabilidade de que, se não conseguisse um emprego melhor em breve, teríamos dificuldades com 2 filhos. Me tranquei em casa por alguns meses, fazendo cursos online para tentar obter as habilidades necessárias para mudar de carreira, algo que tínhamos discutido e ela parecia concordar. Durante esse tempo, nos afastamos porque eu só a via por algumas horas à noite durante o jantar, e depois eu subia para o escritório para fazer os cursos. Nos distanciamos e não interagíamos muito. Ainda tínhamos uma quantidade razoável de sexo para um casal casado, pelo menos uma vez por semana, muitas vezes mais. Avançamos 3 meses e conversamos, dizendo, e acho que nos afastamos um pouco e que não éramos como éramos antes. As coisas ficaram um pouco robóticas, comigo tentando aprender e estudar o mais rápido possível para conseguir um novo emprego com o bebê a caminho. Concordamos que precisávamos dedicar mais tempo um ao outro, pois as coisas haviam ficado um pouco monótonas entre nós. Passamos a conversar mais a partir desse ponto, e ela mencionou o quanto estava feliz no trabalho com sua equipe, especialmente um cara que ela parecia mencionar mais do que qualquer outra pessoa em suas histórias. Ela mudou quase da noite para o dia. De repente, começou a fazer coisas que normalmente não fazia, ficava no telefone quase o tempo todo, tomava banhos todos os dias imediatamente após o trabalho, fazia a depilação das pernas regularmente e caprichava na maquiagem hidratante. Eu a questionei sobre isso na época, ela respondeu que, como estava ficando maior, queria cuidar mais de si mesma e se sentir um pouco melhor. Eu acreditei, compreensível, certo? Ela estava preocupada em estar maior, então achei que era bom ela fazer essas pequenas coisas que a faziam se sentir bem. Foram outras coisas também, pequenas coisas que me deram a ideia de que as coisas não eram como pareciam, ficar até mais tarde no trabalho, querer que eu subisse mais cedo à noite para colocar nossa filha na cama, coisas assim. Ainda assim, não suspeitei de nada e confiava nela 100%. Um dia, do nada, ela perguntou se eu estava bem para passar uma noite fora para visitar uma amiga de escola que ela não via há muito tempo. Eu disse que tudo bem, seria ótimo ela se encontrar com a amiga. Nem passou pela minha cabeça que ela estivesse tendo um caso com um cara do trabalho ou de qualquer lugar. Uma semana depois, minha sogra veio nos visitar e contou a história de uma amiga que estava passando por um divórcio. A amiga dela encontrou mensagens no telefone do marido indicando que ele estava tendo um caso. Minha sogra e eu comentamos o quão horrível isso deve ser, e então não conseguimos imaginar chegar a um ponto em que sentiríamos a necessidade de verificar os telefones de nossos parceiros. Durante a conversa, olhei para minha esposa e por uma fração de segundo minúscula vi um lampejo de desconforto e medo passar por seu rosto, então desapareceu num piscar de olhos, e a conversa continuou. Foi quando comecei a juntar as peças. Na verdade, eu não acreditava que ela tinha feito algo, mas algo no fundo da minha mente estava me incomodando enquanto eu ligava os pontos. Fiquei cada vez mais preocupado. Depois que ela foi para a cama, quando eu geralmente estaria estudando, entrei no quarto e foi como se a tivesse pego no meio de algo. Ela estava na cama e puxou rapidamente os lençóis até o queixo quando entrei. Perguntei se estava tudo bem, conversamos um pouco sobre algumas coisas e dei-lhe um beijo de boa noite. Minha mente estava agora em alerta máximo. Eu sabia a senha dela desde que ficamos juntos originalmente, então entrei em suas redes sociais no meu computador de volta ao meu escritório, e o que vi foi pior do que poderia imaginar. Eles estavam trocando vídeos de masturbação e conversas obscenas há uma semana. Ela estava fazendo isso quando ia para a cama e eu estava estudando depois de colocar nossa filha na cama. As conversas deixavam claro que eles estavam fazendo sexo no trabalho e até mesmo em nossa casa enquanto eu estava trabalhando. Descobri também que ele tinha quase 20 anos a mais que ela, uma esposa e 2 filhos. Ela estava fazendo coisas com ele que nunca faria comigo sexualmente. Ele dava a ela tarefas todas as manhãs sobre o que vestir, como falar com ele, etc., e ela estava adorando. Ela sugeriu que reservassem um hotel longe, pois não suportava a ideia de ficar longe dele e dizia que iria encontrar uma amiga antiga.
As mensagens indicavam que ela estava empurrando as coisas cada vez mais longe e planejava encontros rápidos em torno de nossas agendas sempre que possível. Pura adrenalina passou por mim enquanto salvava tudo o que podia daquelas conversas, e dormi ao lado da minha filha naquela noite. Na verdade, não dormi, apenas fiquei lá pensando e chorando. Ela saiu para o trabalho de manhã e eu não disse nada. Foi difícil, mas eu realmente não sabia o que dizer. Ela se arrumou toda e estava feliz quando saiu de manhã, e isso me destruiu. Eu tinha planejado confrontá-la quando ela voltasse para casa. Minha sogra veio buscar nossa filha, pois cuidava dela enquanto estávamos os dois no trabalho, e desabei e contei tudo para ela. Ela foi extremamente compreensiva e desapontada. Minha esposa voltou para casa sabendo que tinha sido descoberta. Eu desabafei e queria saber por quê. Por que ela tinha feito isso? O bebê era meu? Ela ama outra pessoa? Ela quer ficar junto? Tantas perguntas. Inicialmente, ela não disse nada e não respondeu às minhas perguntas, apenas olhou para o chão, desligando-se, pensando. Depois de desabafar por um tempo, pedi para ela realmente conversar comigo, pois ficar olhando para o chão não era o que eu precisava dela naquele momento. Ela jurou que só tinha sido na última semana que as coisas entre eles tinham escalado sexualmente, o que coincidia com as mensagens que eles estavam trocando e que eu havia salvo. Ela disse que não amava esse cara e que foi um erro estúpido. Ela afirmou que não estava pensando, não tinha nada a ver comigo, e que ainda me amava. Eu não tinha feito nada de errado, era apenas uma fuga da vida monótona que tínhamos. Ela culpou os hormônios, disse que não estava bem mentalmente há um tempo. Eu não sabia o que fazer. Saí para caminhar e entrei em contato com minha mãe, que mora longe de nós. Ela foi compreensiva e disse que eu tinha que pensar cuidadosamente, pois ainda havia nossa filha e nosso filho não nascido para pensar. Desabafei com minha mãe e voltei. Apesar de tudo, eu ainda amava minha esposa, e eu queria ficar juntos, voltar ao que éramos antes. Decidimos manter a casa na esperança de talvez salvar nosso casamento e pelos filhos. Não contei nada a mais ninguém. Ela ficou na casa da minha sogra naquela noite com nossa filha para que eu pudesse ter um momento para pensar, mas isso pouco aliviou minha dor. Eu queria estar com ela. Liguei para ela e disse que sentia saudades, ela disse o mesmo. Na noite seguinte, tivemos relações sexuais, e foi como se nada tivesse acontecido. Eu senti que precisava recuperar o que tinha sido tirado de mim, então foi eu quem iniciou. Decidimos que nos amávamos e que, embora levaria tempo, as coisas seriam difíceis por um tempo. Eu só queria ver o que aconteceria quando o bebê nascesse. Eu não podia desistir tão facilmente. Apenas pedi a ela que fosse 100% honesta comigo a partir de agora. Ela voltou ao trabalho e disse que tinha mudado de escritório para longe dele. Ela afirmou que tinham conversado, e ela tinha dito a ele que sua família era a coisa mais importante para ela e que eles não poderiam continuar. Ele perguntou se era isso que ela realmente queria, e ela reiterou para ele. Assim, ambos voltamos ao trabalho, o que inicialmente foi horrível. Eu chegava em casa com um humor diferente todos os dias, às vezes com raiva, às vezes chorando, às vezes bem. Comecei a estudar menos e passar mais tempo com ela, assistindo TV, lendo com ela ao meu lado, levantando-me de manhã para me despedir em vez de ficar dormindo. Não era para ter certeza de que ela não estava mais mandando mensagens para ele, era porque eu tinha percebido que era isso que eu queria, voltar ao normal. Comecei a ir à academia, comer de forma mais saudável e cuidar mais de mim mesmo. Tivemos dias bons e ruins, levando nossa filha para passeios e brincando mais com ela, com sexo aqui e ali. Os pais dela pagaram para todos nós irmos para um spa, o que foi bom. Depois de algumas semanas, aos poucos comecei a acreditar mais e mais que isso poderia funcionar. Eu senti que algo bom poderia realmente surgir de toda essa situação. Na semana passada, ela disse que precisava viajar a trabalho num dia em que normalmente não trabalhava. Eu disse que era bastante regular e que obviamente ficaria um pouco preocupado. Ela pediu a uma amiga para cuidar de nossa filha enquanto estávamos os dois no trabalho, em vez da minha sogra. Isso também era incomum. Eu expressei minha preocupação e perguntei se ela estava usando essa oportunidade para encontrar-se com ele novamente. Ela disse que não e me deu o horário e o local onde estaria no dia para tranquilizar minha mente. Nessa época, as coisas estavam indo bem, embora ainda fosse muito cedo, 3 semanas desde o dia D. Fui trabalhar naquele dia apreensivo, estaria preocupado. Surpreendentemente, fiquei bem. Na verdade, foi o primeiro dia normal que eu tinha experimentado até então. Vi o quanto ela queria que ficássemos juntos, o quanto ela estava chateada, o quanto me sentia melhor em tão pouco tempo. E eu acreditei nela. Então ela me ligou no meu horário de almoço, ela disse que as coisas foram canceladas no trabalho, e ela estava voltando para casa cedo. Perguntei se ela queria almoçar, pois estaria na mesma área do meu trabalho naquele momento. Ela disse que não, só queria ir para casa porque estava com dor nas costas devido à gravidez, agora com 5 meses. Eu disse ok e me concentrei no trabalho. Perguntei como foi o dia dela quando ela chegou em casa, e ela disse que o trabalho tinha sido entediante e sem eventos. Fomos dormir, mas acordei no meio da noite. Continuei pensando como era estranho ela ter ido embora naquele dia e depois voltado tão cedo. Para acabar com a loucura na minha cabeça, olhei o telefone dela, e vi que ela não tinha estado onde disse que estava. Ela acordou comigo inquieto e ansioso, e a confrontei. Ela negou que tivesse o encontrado novamente. Apontei todas as evidências, e ela acabou admitindo.
Ela disse que tinham esclarecido as coisas, e ambos concordaram que queriam se concentrar em suas famílias, e que mais nada aconteceria entre eles. Ela disse que eles apenas conversaram sobre o que tinha acontecido e para encerrar o assunto. Ela não tinha falado com ele no trabalho praticamente desde o dia D, e queria encerrar o caso. Eu argumentei que ela havia montado uma mentira elaborada, continuou mentindo mesmo sabendo que eu descobri, e recusou categoricamente quando perguntei se ela iria vê-lo naquele dia. Ela disse que foi à casa dele, mas não entrou, foram a um café local, pegaram café e apenas passearam pelo parque conversando por 1 hora ou 2. Mostrei uma foto de um café aleatório no meu celular, que não estava nem perto do local onde ela disse que estava. Perguntei se aquele era o café em que estiveram, ela disse que sim, que era aquele. Mais uma mentira. Eu disse a ela que o café não estava perto de onde ela disse que estava, e ela ficou irritada e na defensiva. Ela disse que eu não estava prestando atenção, que tudo estava meio confuso, não é prova de que estou mentindo, estou dizendo a verdade. Nada aconteceu de manhã. Como último teste, disse a ela que teria que provar. Pedi a ela que mandasse uma mensagem para o cara dizendo, e me sinto muito melhor depois de ontem, e você? Dessa forma, se ele responder com algo inofensivo e em linha com o que ela me disse, poderia ser verdade. No entanto, se ele mencionar que tiveram relações sexuais novamente ou responder com algo obsceno, a verdade viria à tona. Ela se recusou. Tentei pegar o telefone dela da mesa de cabeceira, dizendo que o enviaria se ela não o fizesse. Ela ficou furiosa e gritou comigo enquanto pegava o telefone de volta. Em seguida, começou a digitar furiosamente nele. Isso, para mim, foi tão bom quanto uma confissão. Ela admitiu que mentiu novamente para mim sobre onde estava porque pensou que eu iria embora se descobrisse. Ela queria falar com ele novamente. Isso foi ontem, e eu realmente não dormi nas últimas 36 horas. Concordamos que ela ficaria na casa da mãe dela esta noite. Eu não faço ideia do que fazer. Há mais detalhes, mas já digitei bastante. Eu simplesmente não consigo acreditar que ela está grávida do meu filho. Estou 99,9% certo de que é meu e ela ainda está se encontrando com esse cara. Estou mentalmente arrasado. O que você acha dessa situação complicada? Qual a sua opinião sobre esse marido e sua mulher infiel? Se você tivesse passado por algo semelhante, como lidaria com isso? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por acompanhar até aqui.